pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as estratégias para educar o seu filho de uma forma mais leve. Para você e para ele também. Então, vem comigo! Gente, nós escutamos tanto conselhos, tantos palpites, né? A gente lê tanta coisa sobre a educação dos filhos e às vezes a gente nem percebe que na nossa casa, né, as coisas são diferentes, a coisa não tá fluindo redondinho. E aí a gente fica pensando onde nós estamos falhando, que não somos boas mães, que não sabemos fazer certo. É ou não é, gente, verdade? Às vezes a gente pensa isso. Pois então, criar filhos é realmente um baita desafio. Eu tenho 3 e sei muito bem disso, gente. Mas, pessoal, a gente precisa criar estratégias para desempenhar esse papel materno com mais leveza, sabe? Porque é tanta cobrança que daqui a pouco a gente acha que boa mãe é só aquela que só dá comidinha orgânica para o filho, que auxilia em todas, está sempre disponível, que auxiliando em todas as tarefas da escola, que não deixa o filho perto das telas nenhum minutinho, que a criança precisa dormir exatamente no mesmo horário todo santo dia, senão ele não vai se desenvolver bem, que a gente não pode então agasalhar nem muito, nem pouco, não é, gente? Meu senhor, a lista é gigantesca, né? As recomendações para as famílias são infinitas e parece, né, que crescem cada dia mais, infelizmente, né? É claro, gente, que precisamos de informações sobre o que é benéfico para os nossos filhos ou não, né? Mas a gente precisa aprender, né, a filtrar o que é importante para a configuração da nossa família. O que é importante, o que vai funcionar para ela. Porque, gente, é tanta informação, né? De tantas fontes diferentes, que além da sensação de não dar conta, parece que a gente vai enlouquecer, parece que a gente vai pirar. Claro que o desejo de buscar o melhor para os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente acaba tentando aplicar inúmeras coisas e muitas vezes o que acaba acontecendo? A gente acaba se frustrando. Então, hoje eu chamei vocês aqui porque eu quero falar com vocês coisas bem comuns, assim, que a gente pode fazer para nos ajudar no nosso dia a dia, né? A dar mais leveza aos desafios com os nossos filhotes. E eu quero fazer isso aqui com vocês porque criar os filhos já é um trabalho bem difícil por si só, né? Então a gente não precisa de mais coisas, né? Claro que também é um dos trabalhos mais gratificantes que existem também, né, gente? Mas não acho, sabe, certo esse lugar de julgamento, né, que as mães enfrentam de terem que cumprir inúmeras tarefas para serem consideradas boas mães. Né? O que eu quero mesmo hoje falar com vocês é uma conversa assim, ó, de mãe para mãe, usando a minha experiência pessoal e profissional de como usar algumas dicas para facilitar o nosso dia a dia, né? Claro que não existe receita de bolo, né, gente? Que as estratégias vão funcionar de acordo, né, com cada família. Não existe uma fórmula mágica para todas as famílias. Né? Então, escuta e vê se serve para vocês, porque a gente precisa aprender a filtrar as informações, adaptar a nossa realidade. Eu já atendi inúmeras crianças e suas famílias durante esses anos de profissão aqui no consultório e nenhuma, gente, nenhuma delas é igual uma da outra. Todas, para mim, todas as crianças e cada família é única. E se você está me escutando até agora, já me mostra que isso é importante e que o seu desejo é de fazer o seu melhor. Só que agora vamos buscar fazer isso com mais leveza. Uma das coisas bem importantes que percebo é que a gente não fala muito sobre o sim. É isso mesmo.
Porque falamos tanto sobre o não, sobre os limites e esquecemos de pensar que o sim também é importante. Então, quando você for dizer sim, faça isso com alegria, com empolgação. Por exemplo, se você já sabe que vai deixar o seu filho ir ao shopping, que vai liberar sua filha para chamar as amigas para dormir na sua casa, ou que você vai deixar o seu pequeno comer um chocolate depois do jantar. Simplesmente, gente, fale um sim, né? Com uma forma alegre, que isso seja algo prazeroso, né? Porque quando você valoriza o seu gesto, ou o gesto do seu filho, como se estivesse fazendo um grande favor, ou a parte divertida disso acaba se perdendo. É tão fácil colocar um peso de felicidade, de empolgação no sim, por exemplo, a gente falar, é claro, eu ficaria muito feliz em fazer isso com você, ou sim, pode ir. O entusiasmo da gente vai ajudar o nosso filho a se sentir melhor sobre o seu sim. Mas o melhor de tudo é que você também vai se sentir ótimo. Outro ponto bem importante é que sim, podemos fazer coisas para nós, né, enquanto mulheres, enquanto mães, sem precisar se sentir culpada. Isso vai desde contratar uma pessoa, né, durante um período, ou chamar alguém para ajudar na casa ou com as crianças de vez em quando. Gente, tudo bem, nós precisamos de auxílio algumas vezes para encontrar um tempo para nós mesmos, né? Então, aceite quando alguém da família ou um amigo, a sua rede de apoio, oferecer uma mãozinha, né? E não tenha medo de quando precisar poder pedir ajuda, gente. Você precisa também aproveitar momentos, por exemplo, se permita dormir enquanto seu filho cochila, assistir uma série, tomar um banho bem gostoso, ligar para um amigo ou para uma amiga. Essas formas rápidas e relaxantes de usar a sua folga, né, não são valiosas apenas para a saúde e para o bem-estar, né? Elas também ajudam você a se tornar uma mãe mais feliz e, consequentemente, mais tranquila no trato com o seu filho, né? E eu preciso destacar aqui a mania que nós, enquanto mães, temos de colocar a carruagem na frente dos bois, né? Então, pelo menos eu tenho percebido isso. Às vezes a criança tá lá no maternal e a gente já tá lá preocupada lá no ensino médio ou na faculdade. O seu filho provavelmente vai concluir o ensino médio ou provavelmente vai fazer a faculdade, mesmo que ele não seja o primeiro a se alfabetizar, mesmo que ele não seja o melhor da sua turma, né? A infância e a adolescência são épocas de experimentar coisas diferentes, de se descobrir o que se gosta. Então as crianças às vezes não têm habilidade para jogar futebol ou não têm a habilidade com uma segunda língua. Tudo bem, gente. A maioria das crianças que são muito preparadas para as universidades desde pequenas, são direcionadas para isso, com muitas ações, acabam odiando o curso depois. Então, a gente tem que enxergar, né, o ensino médio, a faculdade, apenas como outra fase da vida, não como, nossa, o jogo final, né? E se ela não se encaixar nos planos do seu filho, né, apoie a decisão, né? Isso eu falando para os maiores, né? Apoie a decisão dele de frequentar uma escola técnica, de adquirir uma certificação especializada ou conquistar qualquer outra coisa necessária para ele seguir seus sonhos e a sua paixão. E nunca se esqueça de sorrir bastante. Gente, abra um sorriso, sorria bastante para a vida, porque sorrir não é apenas o resultado da felicidade, sabe? Existem já pesquisas que estão sugerindo que também seja a causa. Porque quando você faz isso, está apto a ficar menos estressado e se importar menos com o que acontece ao seu redor. O tom da gente de voz muda quando a gente ri, né?
O pequenininho lá de casa identifica, ele escuta, ele percebe a diferença e isso dá um tom, sabe? Uma energia para a casa de vocês, para a relação de vocês. E melhor, sorrir é fácil e é de graça, gente. Tenta aí na tua casa e depois tu me conta. Uma prática que sempre traz bons resultados é a busca por oportunidades de demonstrar atitudes de bondade na frente do seu filho. Por exemplo, quando você estiver com ele, claro, quando estiver sozinho também, né? Mas ajude alguém a atravessar a rua, segure a porta quando uma pessoa for passar, diga algo simpático para um estranho, de forma sutil, assim, converse sobre como você se sente agindo dessa forma, né? Dessa forma positiva com os outros, né? Praticando boas ações, sem nada muito elaborado, né? Converse com seu filho sobre como você se sente, como você imagina que o outro se sente, né? E se alguém, como você se sente quando alguém faz isso para você também, né? Pare um momentinho para compartilhar esse tipo de coisa com seu filho, né? Diga para ele que você ama fazer isso para o outro, que também você gosta de receber isso, né? Porque isso manda uma mensagem bem clara para a criança sobre como é fácil ser gentil e como isso é gostoso. Não esqueçam que vocês são um exemplo. Agora, gente, aquele tema que sempre vem volta e meia por aqui, que é falar sobre alimentação, né? Então, a alimentação é um assunto bem delicado, a gente quer que nossos filhos façam uma alimentação saudável, mas não podemos criar uma vida de estresse ao redor da comida, né? Na grande parte do tempo, sim, incentive seu filho a comer alimentos saudáveis, orgânicos, a evitar excessos de açúcar, carboidrato, mas por favor, gente, relaxem um pouco. Às vezes, a ânsia de fazermos tudo certinho, fazermos o melhor, nós criamos uma neura, sabe? De impor apenas os orgânicos, os integrais, os não processados, o sem açúcar, o extra virgem. E tudo que é extremo, como eu já falei em outros vídeos, tudo que é demais, né? Sempre pode ser pior para a saúde do pequeno. Sem contar para de vocês também, tá? Então, que de vez em quando comer algo que não seja ideal, tá tudo bem, gente. Porque ao sermos flexíveis em relação à alimentação, claro que isso tem que ser lá de vez em quando, saímos do lugar da autoridade, de autoritarismo, de mandão, sabe? Isso também ajuda a criança a entender que a vida não é feita de coisas que não são flexíveis, rígidas, né? Nem de dietas restritivas, né? Permita que seu filho escolha uma refeição diferente em datas importantes, no aniversário, ou que um dia leve um lanche não tão saudável para a escola. Claro que isso não pode virar rotina, mas de vez em quando, né? Quebrar essas regras alimentares de vez em quando, gente, é algo inocente, é divertido. E ninguém vai se machucar por causa disso. Seu filho vai achar a melhor coisa do mundo. E por último, hoje, né, eu quero falar de uma coisa, né? Quer coisa mais chata do que ter que fazer as coisas para cumprir tarefa? Então, um jeito bem simples de fazer com que as tarefas não se pareçam tanto com tarefas é pará-la, em primeiro lugar, de chamá-las assim, né? Em vez disso, elas podem ser apenas contribuições familiares, né? Por exemplo, ensine seu filho de 2 aninhos, que você quer bem pequeno, né, a colocar as suas roupinhas sujas no cesto certo, né? Quando eles são maiorzinhos, ali por volta dos 7 anos, eles podem ajudar a cuidar das plantinhas, por exemplo. Explique para as crianças que vocês estão todos no mesmo time, trabalhando para fazer a casa de vocês, que vocês moram, funcionar bem. Seja um líder de torcida em vez de um sargento rabugento e ditador. Quando as crianças participam, não importa o tamanho da contribuição deles. Eles aprendem habilidades para a vida e a família fica muito mais unida. Gente, por hora é isso, pessoal. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Se gostaram do conteúdo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Um beijo grande!